Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre, E eu sou o Christian. nós somos do Coven Grande Pentáculo Solar e hoje a gente vai conversar com vocês sobre os principais erros que ocorrem nas consultas ao tarô. Exatamente, pessoal. Nós já trabalhamos com oráculo já tem um tempinho e durante os atendimentos nós podemos observar, detectar alguns erros que os consulentes cometem durante o atendimento que dificultam a tiragem das cartas, os conselhos, as previsões, enfim. E o primeiro erro é a falta de concentração, principalmente se o atendimento for presencial, onde o consulente terá que, por si só, escolher as cartas. Então ele precisa estar ali presente de verdade. O que isso significa? Evitar pensar nas contas que tem para pagar, nos filhos que estão em casa, no esposo ou na esposa, enfim, no término do relacionamento, em situações aleatórias das quais ele não trouxe ou não vai trazer para o atendimento. Mesmo o oráculo tendo a sua consciência, a concentração do cliente ou do consulente naquele momento é extremamente importante para a eficiência das tiragens, certo? Exatamente. Então sempre procure um local calmo, tranquilo, onde você possa receber essas respostas de forma calma e tranquila. Sendo assim, o tarô é uma ferramenta de norteamento que vai ajudar você a superar algum obstáculo ou a potencializar algo positivo na sua vida. Outra situação que é bastante desconfortável é quando o cliente ele busca a resposta que ele quer ouvir durante o atendimento e não a que ele precisa ouvir ou ter do É oráculo. o cliente manipulador, né? Exatamente, ele quer tocar nas suas cartas, ele quer embaralhar as suas cartas, porque as respostas saem repetidas e ele não quer aquela resposta, ele não quer ver mais ela, porque não está certa, enfim. Ele tenta Ele manipular o exatamente. tarólogo para que dê a resposta que ele quer. Por exemplo, tem as pessoas que chegam pra gente e fazem aquela pergunta: X pessoa me ama? E aí sai que A clássica. não. E a pessoa fala assim: ah, então o que X pessoa sente por mim? Aí fala assim: mas X pessoa gosta de mim mesmo que seja no fundo do coração? E assim vai indo. Você vê que é a mesma pergunta, colocada de formas diferentes, mas que, querendo ou não, trazem a mesma resposta. E isso, claro, impede a consulta de andar e o cliente de se sentir satisfeito. Exatamente. E claro, as situações que ele deseja, né, que o tarot traga para ele, não vão acontecer. E aí quem vai ficar com fama de charlatão? O profissional. Então, pessoal, vamos tomar cuidado para que isso não aconteça nos atendimentos. Seja você tarólogo, cartomante, enfim, qualquer oraculista, e você também consulente quando for buscar um profissional de oráculos, tá bom? Existe uma regra que o tarô ele responde a mesma pergunta até 3 vezes. A partir dessa terceira vez, ele começa a responder coisas aleatórias. Então, assim, se você fica muito tempo na mesma pergunta, é um tempo que você está perdendo, que você poderia estar colocando em prática outras partes da sua vida ou até mesmo procurando outras informações que podem te ajudar a lidar com essa situação de uma forma muito mais positiva. Exatamente. Outra situação que eu também considero bastante desagradável e até um pouco até polêmica é quando o cliente, o consulente, ele é de uma determinada religião de vertente esotérica e ele chama alguma entidade que ele tem confiança para o atendimento, para auxiliar nas tiragens das cartas. Uma vez eu consultei uma pessoa e ela quis chamar a pombagira dela para o atendimento. E eu não gostei dessa situação. A entidade veio, tirou as cartas, deu o conselho, mas quem teve que limpar toda a energia que aquela entidade deixa no ambiente foi eu. Então, pessoal, isso é algo que não deve acontecer. Por quê? Geralmente, na maioria das vezes, o tarô ou baralho cigano, ele já é consagrado, né, pelo profissional ali. Alguma divindade, algum ser místico, enfim. Às vezes pode acontecer o quê? Ter um choque de egrégora, tá? E para ler tarô, para ler baralho cigano, para ler, enfim, muitos oráculos, não é necessário a ajuda de espíritos. Você pode ter como auxílio a mais? Beleza, bacana, é interessante, mas não é um fator que vai determinar o sucesso das tiragens. Então, eu não gosto disso, principalmente porque os seres que auxiliam na tiragem, né, quando eu trabalho, são outros seres. É da linha da bruxaria, não são da Umbanda, não são de Quimbanda. Isso acaba gerando o quê? Um desconforto na hora do atendimento. Existem também aquelas pessoas que são de denominação cristã, procuram o tarô como uma forma de conseguir saber se alguma coisa lá no futuro vai acontecer, se vai conseguir engravidar e tal. E aí, quando elas recebem uma resposta negativa, eles vêm com comentários do tipo: o tarô é do inimigo, isso é coisa do diabo, será que ele não tá errado? Não tem alguma chance dele estar errado? Se você não confia no oráculo, você não pode utilizar ele como ferramenta
para sua vida. Você precisa procurar outras formas. Existem inúmeras formas. Então, o principal é respeite o tarólogo, respeite o baralho que está na sua frente e respeite toda a história de vida que vem ali por detrás. A quarta situação que pode acontecer é omissão de informação durante o atendimento. Por exemplo, eu sou um homem e eu gosto de outro homem e eu vou lá fazer tiragens, né? Vou buscar um oraculista para tentar me ajudar nesse sentido. Só que eu não quero revelar que a pessoa que eu estou afim, que eu estou apaixonado, é uma pessoa do mesmo sexo. Porque eu ainda estou naquela fase, né? Não sei se eu sou, o que eu quero, enfim. Gente, isso atrapalha e muito as consultas, tá bom? Eu também já tive um cliente assim. A consulta, ela demorou para desenrolar, para chegar assim, no conselho, sabe? Foi 1 hora e só teve um conselho realmente que foi válido. Por quê? A pessoa ficou escondendo essa informação. Gente, não precisa ter vergonha. A pessoa que está lá para te atender, ela não vai te julgar, né, na maioria das vezes, né? Não vai te julgar, não vai, enfim, trazer questionamentos assim pessoais. Ela vai trazer o que o tarô, as cartas ou outro oráculo, enfim, vai estar expondo lá no momento, tá? Então a gente precisa da sua sinceridade. A gente é transparente, às vezes pode sair algo lá que você não concorda. Isso pode acontecer. Mas é necessário que você vá de coração aberto para receber todos os conselhos. Gente, em 1 hora dá para você ter um autoconhecimento tão grande, uma riqueza de informação tão grande. Então, não fiquem com essa historinha. Ai, e se eu falar isso? E agora? Tem coisas que a gente tem que saber lidar, né? Questionamentos pessoais. Se nós não estamos preparados, então por que eu vou levar isso para uma outra pessoa? Então isso tem que ser resolvido, tá, pessoal? Não esconda informações durante o atendimento. O oráculo, ele precisa da sua sinceridade. Tem tá muitos bom? clientes que chegam pra gente achando que a gente vai ler a mente deles, né? Que a gente vai dizer o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. E o tarô, ele não serve para isso. A gente, como tarólogo, nós não fazemos vidência, nós não vemos o que vai acontecer no seu futuro. Não é essa a função do tarô. Quem utiliza o tarô e a vidência está fazendo um outro tipo de trabalho. O trabalho do tarô, enquanto estudo, ele é uma forma de você interpretar as informações que as cartas estão trazendo. Então, em primeiro lugar, se você quer ter uma consulta de qualidade, aonde as respostas realmente sirvam para você enquanto pessoa que está passando por uma situação que precisa de norteamento, o melhor é que vocês sejam claros, francos e sinceros. Não existe forma do tarô ser sincero com você, porque ele precisa passar pelo crivo do profissional, ou seja, da experiência do profissional, se você não for também sincero na mesma medida. Então, a primeira dica que a gente dá aqui para você, enquanto consulente, é: seja sincero nas suas consultas. A situação que também acontece, pessoal, é quando o consulente não sabe o que perguntar na consulta. Ele pagou, ele agendou o atendimento, mas chega lá no momento, ele fica completamente perdido. Ah, o que eu vou perguntar? Ah, como que pergunta? Ah, eu não sei, são tantas coisas. Gente, vamos utilizar o tempo, vamos ser produtivos. Já faz uma listinha das principais perguntas. Ah, não deu para fazer todas. Ok, isso realmente pode acontecer, né? Às vezes, um oraculista ele vai determinar a quantidade de perguntas no atendimento. Eu deixo a quantidade de perguntas assim, livre, dentro de 30 minutos ou dentro de 60 minutos. Mas é importante que você já venha com as principais perguntas, pelo menos as mais importantes, as mais interessantes, para o início. E as que não forem tão importantes assim, você pode deixar para o final do atendimento. Mas saiba o que perguntar e como perguntar. Agora, um assunto polêmico, pessoal. Devemos ou não cobrar nos atendimentos oraculares? É um dom divino? Deve ser gratuito? Olha, para começar, a gente tem que falar que sim, a gente precisa cobrar, porque a energia do dinheiro é uma energia muito forte, a egrégora é uma egrégora muito forte, e ela ajuda a separar a energia do tarólogo da energia do cliente. Às vezes o cliente está muito carregado e o ato do recebimento ajuda a separar aquela carga que ele trouxe de volta com ele, e você fica tranquilo. Também a gente não pode deixar de cobrar porque a pessoa não tem dinheiro para pagar. Se você não cobra, você também se coloca no mesmo patamar de miséria que a pessoa vive. É claro que existem casos e casos, por exemplo, em casos de saúde, normalmente eu tiro de graça, mas é uma questão que vai do próprio tarólogo. E ainda assim, de alguma forma, esse pagamento vai ter que acontecer, vai ter que sair de algum lugar. O universo cobra. Às vezes a gente fica doente, né? Acaba tendo que gastar um dinheiro com uma coisa que nem precisava ser gasta, enfim, coisas desse tipo podem acontecer.
Outra coisa que acontece nos atendimentos de tarô assuntos sobre traição e roubos. A gente revela ou não revela? E aí? Eu não faço mais. Eu fazia até pouco tempo, batia o pé dizendo que o tarólogo tinha que sim trabalhar em cima disso. Mas hoje em dia eu percebo que as pessoas que recebem esse tipo de resposta, na maioria das vezes, não estão preparadas para receber. E elas utilizam o tarô como se fosse uma prova para agir no dia a dia. E a gente sabe que tarô é informação, não é prova. Se uma pessoa te traiu e sai no tarô que ele te traiu, você precisa encontrar as formas de se precaver, de comprovar isso, para que lá na frente você não se arrependa. Exatamente. E a mesma coisa sobre roubos. Fulano me roubou, fulano vai me roubar. Enfim, são situações semelhantes, são assuntos extremamente sérios, dos quais você não pode ficar à mercê de um oráculo, pessoal. Primeiro, porque não há evidência. Segundo, ele vai mostrar as tendências, né? Ou até mesmo situações passadas que levaram a determinada situação. Então, o buraco é muito mais embaixo. Então, tem assuntos que realmente a gente precisa, como que eu posso dizer, maneirar durante as consultas. Então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar mais vezes para falar com vocês sobre tarô, magia, espiritualidade e esoterismo. Um beijo para todo mundo. Um beijo e até a próxima. Ai, amei!